Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando nesta tarde para te fazer companhia, para levar muita informação. Claro que vai descontração, porque a gente vai falar de um tema tão legal hoje que é impossível a gente não trazer memórias, né, com toda essa conversa, né, Flávio Lopes? Verdade. Verdade, né? Sim. Estou recebendo aqui o Flávio Lopes, que hoje nós vamos falar sobre sonhos, autoconhecimento, qual a relação dos dois. Ele é autossacerdote gardneriano. É da Wicca. Isso, da Wicca. É da Wicca. Ele é escritor, é psicoterapeuta, é um acadêmico, está fazendo mestrado também em ciências da religião. Isso aí. Assim como o nosso querido Ricardo Ida, aproveitar para mandar um super beijo para ele. Parabéns. Já é mestre. Isso, já é mestre. Logo, Parabéns. logo é você. Logo sou eu. Teu colega, né? Isso, meu colega de Colega na faculdade. PUC, olha Isso. que legal, parabéns para vocês. Eu admiro quem tem essa veia acadêmica, porque requer muita dedicação. É verdade. É difícil, mas é um trabalho muito bonito. Não é? E vocês gostam, porque gente se não gosta, gosta, não é. está lá. Verdade, Muito bem. Ele é autor de 2 livros, o Bruxaria Solitária, que é o primeiro, e o mais recente é o Grimório da Magia Natural, ambos obras publicadas pela editora Alfabeto. Isso aí. Não é? Isso. E a gente acha facilmente nas livrarias, no e-commerce. Todos os lugares, na Todos Amazon, os na lugares. própria editora, nas livrarias. É isso aí. Tá lá. E você pode nos acompanhar em 95,7 FM, 660 AM. E como eu já venho falando durante a semana, para quem tem rádios mais modernos, em 83.1 FM também. Pelo site vibemundialfm.com.br, você tem o link tanto para o nosso aplicativo como para o nosso YouTube. Clica no assistir ao vivo, você vai direto e pode nos acompanhar aqui, ao vivo, no estúdio da Vibe Mundial agora. Sim. Certo? Eu já quero entender de bruxaria, Vamos eu já lá. quero entender qual que é a relação do sonho com o autoconhecimento. De que forma, Flávio Lopes, os nossos sonhos fazem parte do nosso processo de autoconhecimento? Como a gente estava falando, né, um pouquinho antes do programa começar, o sonho é essa coisa tão pessoal, tão íntima. É uma experiência que é incompartilhável, né? A gente tem muitas experiências no dia a dia que a gente está com as pessoas, a gente troca, mas o sonho ele é tão íntimo e ele é tão mágico há tanto tempo que se a gente parar para pensar, se a gente olhar para essas culturas antigas, o sonho sempre teve uma função mágica, a gente sempre teve adivinhos que eram intérpretes de sonhos, reis tinham os seus conselheiros que olhavam para os sonhos do rei para entender o que ia acontecer. Então o sonho sempre teve uma importância muito grande na história da magia. E hoje não é diferente, né? Porque o sonho, ele abre os portais da nossa alma para os reinos mais profundos do nosso próprio ser. E é assim que o autoconhecimento flui através dos sonhos. Ele abre o nosso contato com outros níveis da nossa consciência. E o que a gente pode... se eu fosse definir sonhos, eu sei que aqui eu tenho 2 Flávios, Isso né? aí, pois Tem é. o Flávio psicólogo e tem o Flávio bruxo. Isso. Não é? Então, assim, se você fosse definir os sonhos hoje, como você faria? Bom, então, teoricamente, quando eu estou trabalhando no meu consultório, e eu trabalho com sonhos, eu entendo o sonho como um impulso que vem do inconsciente e que serve exatamente para promover o nosso desenvolvimento. Então, a função do sonho sempre é ajudar o nosso eu acordado a lidar melhor com a vida. Então, a função do sonho é empurrar a gente para frente na vida, ajudar a gente a integrar as questões que a gente precisa integrar, etc. Quando eu estou trabalhando com sonhos dentro da minha religião, falando de espiritualidade, a gente pode pensar que tem essas outras forças que a gente trabalha que estão envolvidas no sonho também. Os deuses que a gente cultua, as forças espirituais que estão com a gente, elas aparecem ali no sonho também, porque o sonho é esse véu mágico que, de alguma maneira, coloca a gente em contato com esses mundos invisíveis que ficam visíveis no sonho. No sonho a gente pode ver o invisível, essa é a beleza do sonho. O sonho, ele permite isso, né? Que a gente enxergue o que o mundo espiritual está querendo nos falar. Pois é. E a gente, hoje em dia, a gente que vive nessa sociedade super científica, tecnológica, a gente tem muitas ilusões, que a gente tem explicações de coisas que, na verdade, a gente não tem uma explicação muito clara delas. O sonho é uma delas. Então, a gente
tem muitas maneiras de interpretar sonho, muitas maneiras de trabalhar sonho. A galera na ciência que trabalha com neurociência vai falar quais são as funções cognitivas do sonho no cérebro, que ele serve para ajudar a gente na nossa memória, enfim. Mas, na verdade, o sonho continua sendo um grande mistério, porque nenhuma dessas explicações dá conta da experiência do sonho quando a gente está lá dormindo. Todas essas coisas são elaborações quando a gente está aqui acordado, mas quando a gente está dormindo, o sonho ele é muito real. A gente não consegue, na maioria dos sonhos, fazer essa distinção de que a gente está sonhando. Então, ele é uma experiência. E é maravilhoso sonhar, né? É maravilhoso, né? É muito bom quando a gente acorda e fala, nossa, lembrei do meu sonho. Não é? E às vezes muito difícil, porque às vezes a gente tem uns sonhos muito difíceis, né? E por que a gente não lembra, às vezes, sonhos? A gente muitas vezes não lembra dos sonhos, primeiro, porque talvez a gente está sonhando com coisas que são difíceis da gente lidar quando a gente está acordado. Então, às vezes é uma proteção a gente não lembrar dos sonhos. Então, assim como algumas pessoas falam que quando a gente reencarna, a gente não lembra das vidas passadas para a gente se proteger um pouco dessa memória, a gente pode pensar que, às vezes, quando a gente não lembra dos sonhos, a gente também está se protegendo de algum conteúdo nosso muito difícil que a gente entrou em contato, que não dá ali naquele momento para a gente dar conta. Às vezes a gente só não lembra dos sonhos também porque a gente dá pouca importância para isso. Então, para quem quer lembrar mais dos sonhos, a primeira dica é começar a dar importância para o sonho, começar a registrar os sonhos. Antes de dormir, pensar que você quer sonhar, que você quer lembrar dos seus sonhos. Começar a conversar com esse outro mundo para essas portas da percepção irem se abrindo. Porque sonhar é muito bom, como eu já disse, né? Sim. E os sonhos, ele é muito individual. Ele é seu da mesma forma que a palavra sonho, como a gente usa no nosso dia a dia, também é individual. Pois é, verdade. O meu sonho é... Pois não é? E quando a gente fala assim, a gente está falando de uma coisa tão bonita, né? Que é o desejo da nossa alma, é aquela coisa mais profunda no nosso coração. Então o sonho é muito bonito de se trabalhar e pode levar a gente para lugares muito profundos. O Flávio, agora falando da bruxaria, Vamos né? lá. Há rituais magísticos que a gente pode utilizar antes de ir se deitar, para que a gente possa receber mensagens dos sonhos. Tanto pode ser, eu posso pedir, eu quero que o mundo espiritual fale comigo, mas eu também quero, de repente, soluções para o meu dia a dia. Sim, com certeza. Eu costumo ensinar as pessoas que, da mesma maneira como quando a gente vai trabalhar de manhã, a gente acorda e a gente tem uma rotina para se preparar para o mundo lá fora. Então a gente acorda, toma banho, escova o dente, toma café da manhã. A gente tem nosso ritual matinal para começar o dia. A gente deveria ter um ritual noturno para ir para o mundo dos sonhos também. Então essa é a primeira dica para quem quer... Passar pela porta de Nárnia. Exatamente. Tem que ter um ritual ali, né? E o que a gente pode ir fazendo para... abrindo essa porta dos sonhos e atravessar para esse mundo mágico. A gente pode ter rituais antes de dormir muito simples. Então, a gente pode fazer práticas de purificação antes de dormir, como tomar um banho antes de dormir, fazer desse banho um banho mágico, se purificando das energias do dia, deixando a água levar tudo que tem ali. Acender um incenso, talvez, e passar pelo nosso quarto. Uma coisa muito poderosa de se fazer é ter um aroma de incenso específico que você vai usar só para fazer rituais de magia no sonho. Porque aí aquele aroma se torna um gatilho para você. Você sabe que quando você tá dormindo e sente aquele cheiro, você vai se condicionando a saber que ali você está fazendo um ritual. Então a gente pode escolher um aroma noturno de alguma flor, alguma planta suave, e a gente vai usar esse incenso só para fazer esses rituais. A gente não vai fazer isso todos os dias, porque senão fica banal. Tem que ser um gatilho especial, que a gente vai fazer isso uma vez por semana, por exemplo. E aí a gente vai deixar esse incenso queimando antes da gente dormir. E aí, quando a gente deitar na cama para dormir, a gente vai, de alguma maneira, relaxando o nosso corpo, vai se deixando entrar lentamente naquele processo do sono. As pessoas têm mania de irem dormir quando elas estão muito exaustas já, quando o sono está vencendo a gente, né? Então, quando a gente não consegue mais ficar acordado, a gente vai lá e dorme. Quando a gente quer usar o sonho magicamente, o ideal é a gente dormir um pouquinho antes disso, quando a gente não está tão cansado assim. E à medida em que a gente vai respirando, relaxando, como se a gente estivesse fazendo uma meditação, entrando nesse mundo interior, a gente vai entrar num estado que a gente chama de hipnagógico, que é aquele momento em que a gente está meio dormindo, meio acordado, que você não sabe se você está lá ou cá. E aí, quando a gente está nesse momento em que a gente está quase dormindo, quase acordado, a gente vai começar a imaginar, a gente vai criar uma imagem, uma cena
daquilo que a gente quer pedir para que apareça no sonho. Então, se eu preciso resolver um problema, eu posso me imaginar nessa situação. Se eu preciso de inspiração para alguma situação, eu posso me imaginar nela. Se eu quero me comunicar com uma pessoa que está distante, eu posso me imaginar indo até essa pessoa nesse momento. Mas o segredo para trabalhar com os sonhos é a gente usar imagens. Então, a gente não se concentra só nas palavras, mas principalmente nos cenários, porque o sonho é isso, ele é uma imagem. Então, a gente entra nessa imagem, a gente entra nessa imaginação. A palavra imaginação está muito ligada à palavra magia. Uhum. E aí a gente se deixa adormecer. É legal utilizar algum tipo de música? Podemos ter. Todos esses gatilhos são muito legais, que lidam com os nossos sentidos. Então a gente pode ter uma música específica, por exemplo, que a gente vai deixar tocando naquela noite em que a gente vai fazer isso. Algumas pessoas gostam de trabalhar com uma batida de tambor xamânico, por exemplo. Outras pessoas vão querer usar uns sinos tibetanos. Aí vai depender do que conecta a gente a essa força maior, né? E é interessante, porque pode utilizar o aroma, vai utilizar a música, né? Então tem a audição, tem o olfato. E com isso também vem a imaginação. Me possibilita entrar mesmo no meu eu, é o que eu quero entender nesse momento. E às vezes eu posso simplesmente pedir para ser levada, para que me venha uma informação, uma mensagem amorosa mesmo do mundo espiritual também. Sim, tem outras formas mais fáceis de fazer isso. A gente pode pegar um papel, por exemplo, fazer um desenho ou escrever mesmo e colocar embaixo do travesseiro. Uma questão que a gente quer uma resposta, algo que a gente está tendo dificuldade, um tema de sonho que a gente quer trabalhar e a gente põe embaixo do travesseiro e dorme. Entendi. Quem trabalha com tarô pode escolher uma carta do tarô, por exemplo, que representa essa ideia do que você quer trabalhar, uma energia que você quer despertar em você. E aí põe essa carta de tarô embaixo do travesseiro e dorme com ela embaixo do travesseiro, como um gatilho, um sinal espiritual de que você quer se abrir para aquela força. É curioso, né? Porque a gente está se aproximando do Dia dos Namorados. Sim. Aí a gente começa a receber um monte de informação a respeito de relacionamentos, de amor. Quando a gente faz... E essa é uma busca mesmo das pessoas. Sim. Só que muitas vezes acaba direcionando de uma forma errada. Verdade. Não é? Então, que recomendação você... Porque é também processo de autoconhecimento. Claro que é. Como a gente lida, né? Sim. Com os relacionamentos, com o não ter um amor no momento, com o ter uma pessoa no momento. Que dicas você dá para essas pessoas, até para poder dormir relaxado e trazer o amor de uma forma completa na tua vida? Começa pelo amor próprio. A gente sempre fala isso. Verdade. Sempre que alguém me pergunta alguma coisa sobre amor, eu sempre pergunto, por que você quer alguém na sua vida? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que pensar. Por quê? Por que eu quero estar num relacionamento? Por que eu quero ter alguém? Porque quando a gente faz essa pergunta, que parece boba, a gente vai entender que lugares da nossa vida a gente está querendo que sejam preenchidos. E aí, será que é o papel de uma outra pessoa preencher isso? Será que nós mesmos temos que preencher? Como é que eu tô comigo mesmo, principalmente? Como é que tá meu amor próprio? Então, é sempre muito interessante quando a gente fala de amor, tentar entender o porquê. O que tá faltando? O que a gente tem vontade? Qual é o nosso sonho? O que a gente quer viver? Com quem a gente quer viver? Né? Quem a gente quer colocar na nossa vida? E a gente pode usar, claro, os sonhos para fazer isso. A gente pode usar os sonhos para entender melhor o que a gente está sentindo, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Às vezes a gente traz os acontecimentos passados dos nossos relacionamentos antigos para o presente. Então talvez tenham coisas do passado que a gente precisa curar, que a gente precisa desapegar, que a gente precisa se transformar. E tá com uma outra pessoa também, como você falou, é um processo de autoconhecimento também, porque é um espelho, né? O outro mostra muito sobre nós. É verdade, né? Então... Aí, de repente, para utilizar uma carta de tarô, pode ser a dos namorados? A carta dos namorados ótima para pôr embaixo do até para o sonho te trazer informação do que você não está entendendo com você. Isso mesmo. O que está acontecendo dentro de você. Sim, a gente pode escolher nos arcanos menores um rei ou uma rainha de algum naipe que a gente acha que tem uma relação, talvez copas, que é um naipe relacionado ao amor, e aí a gente pode escolher o rei e a rainha para representar nós mesmos, ou para representar nós e um parceiro. A gente escolhe 2 cartas, coloca embaixo do travesseiro e dorme, e presta atenção no que a gente sonha, escreve, anota. Porque isso também é uma questão muito entre casais, né? É verdade. Porque a convivência faz com que
esse processo possa ser ou mais doloroso ou mais agradável. É verdade. Não é verdade? Sim. Porque o compartilhar com outra pessoa, isso também acontece em ambiente de trabalho. Claro. E quanto mais íntima uma relação, mais ela tem a chance de ser maravilhosa e prazerosa e dolorosa também, né? Sim. Eu sempre digo que as pessoas que nos machucam só nos machucam porque nós as amamos. Se uma pessoa que a gente não ama, com que a gente não se importa, não tem o poder de machucar a gente num lugar emocional. Que então, se dane, né? É, isso mesmo, a gente não liga. Então, amor também é vulnerabilidade, né? É a gente conseguir estar nesse lugar de vulnerabilidade e entender que sempre vai ter os dois. Sempre vai ter o prazer e sempre vai ter um pouquinho da dor. E o amor é sustentar esses dois positivamente. E como que a gente pode, também você falou dos 5 sentidos, né? Isso. Mas você também trabalha muito com os elementos Sim. da natureza, inclusive os seus livros falam muito Isso. disso, né? Como que os elementos da natureza podem entrar nesta nossa questão de autoconhecimento? Legal, então a gente tem 4 elementos, às vezes 5 elementos, que são a terra, o ar, o fogo e a água. E aí o 5º elemento seria o espírito ou o éter, que é a junção dos outros 4. Na verdade, ele é a origem dos outros 4. Se a gente pensar naquela experiência que a gente pega um feixe de luz branca e passa por um prisma e a gente tem o arco-íris saindo do outro lado, é mais ou menos isso que acontece. Então, o espírito é essa essência universal, que algumas pessoas vão chamar de prana, de chi, akasha, tem vários nomes para essa energia vital universal, que quando ela se expressa, é como as cores do arco-íris no seu prisma. Então, a gente vai ter a terra, que é um elemento ligado à materialidade, ao nosso corpo material, ao mundo ao nosso redor. O ar, que é o elemento da mente, das ideias. A água, que é o elemento das emoções, do coração, dos sentimentos. E o fogo, que é o elemento espiritual. Então, o espírito representa esse equilíbrio perfeito entre os outros 4. E na magia a gente trabalha muito com esses elementos para que a gente possa se harmonizar com esses 4. Para que a gente possa olhar para essas 4 partes da nossa vida e se equilibrar com elas. E aí, como é que a gente faz isso? Usando coisas que estão associadas aos elementos. Então, cristais para trabalhar com a terra, incensos, perfumes para trabalhar com o ar, porque a gente cheira, isso vem pelo ar. Óleos mágicos para trabalhar com a água, ou chás que a gente pode preparar, infusões que a gente vai beber. E o fogo, as nossas meditações, as nossas orações, as nossas invocações, os nossos rituais, para que a gente se alimente com isso. E aí, na magia dos sonhos, a gente pode, por exemplo, antes de dormir, preparar um pequeno altarzinho do lado da nossa cama, em que a gente vai ter uma representação de cada elemento. Ia perguntar se não teria um problema ter um altar relacionado a isso no quarto. Não, algumas pessoas, eu já ouvi falar que algumas pessoas, elas sentem que elas dormem mal quando elas têm um altar no quarto, etc. Mas eu conheço muitas pessoas, a maioria das pessoas que eu conheço, até por uma questão de espaço, sempre tiveram um altar no quarto e nunca sentiram nada. Então, às vezes é uma cisma, né? Isso. Eu sempre digo para as pessoas que a gente não pode pegar a experiência de uma pessoa e transformar numa regra. Então, vamos testar. a dica é vai lá e testa, experimenta isso. Eu mesmo nunca tive problemas com isso. Então, você pode montar do lado da sua cama um altarzinho com um cristal que você gosta, um incenso que vai te relaxar, um óleo que você vai passar no seu corpo, que vai ter um aroma que vai te colocar num estado de relaxamento, e uma velinha que você pode deixar acesa, uma vela de Richoux, que é mais segura. E aí você acende isso, se conecta com esses elementos, se harmoniza, sente o cheiro, o toque, e vai dormir nesse estado relaxado, de equilíbrio. Então, a gente não tem só que começar o nosso dia em equilíbrio, mas a gente tem que pensar que quando a gente acorda, a gente está vindo para esse mundo. Quando a gente dorme, a gente está indo para o mundo dos sonhos. A gente está acordado o tempo todo. A diferença é em que mundo a gente está acordado, né? E lá a gente está se relacionando com outras forças. Com outros seres. Isso. Então, se a gente quer abrir esse portal, quer lembrar dos sonhos, quer receber essa magia, a gente deveria se preocupar tanto em como a gente vai dormir, quando a gente se preocupa em como a gente sai de casa. É verdade. E ao acordar, né? Hoje eu acordei e lembrei de um flash do meu sonho, por exemplo. Anota. Né? É legal anotar. Sim. Pode ser anotar, pode ser gravar um áudio no seu WhatsApp para você mesmo, um bloco de notas no seu celular, um desenho, o que for, mas é sempre legal registrar. Porque a gente tem a tendência a esquecer do sonho mesmo. Isso vai ficando para trás.
E às vezes a gente acaba montando uma historinha através do sonho? Sim, Olha sim, isso. com certeza. E aí, se você vai pegando esses registros, primeiro que você vai começar a entender o que o seu sonho significa. Então, cada pessoa tem o que a gente chama de código do sonhador. Então, para cada pessoa, o símbolo do sonho quer dizer uma coisa diferente. A gente não pode universalizar todos os símbolos. Eu sempre digo que, se uma pessoa sonha com um cachorro, e essa pessoa foi mordida por um cachorro quando ela era criança, o cachorro vai ter um simbolismo. Se essa pessoa tinha um cachorro muito querido, cresceu com vários cachorros que eram amigos dela, o cachorro quer dizer outra coisa. Então, os símbolos do sonho são pessoais também, dependem da nossa relação com aquilo que aparece na imagem. Uau! Então aí a gente cai naquela questão da individualidade Isso que tem do mesmo. inconsciente e Isso. tal. No seu livro, Bruxaria Solitária, explica muito bem todo esse processo, porque a bruxaria, se eu estou sonhando, se eu estou fazendo todo esse ritual para eu dormir, eu estou fazendo uma bruxaria solitária. Com certeza, exatamente. Não é? E não tem nada mais solitário que um sonho, que é uma experiência que não dá para terceirizar. É a gente com a gente mesmo. Não é? Então todo esse processo faz parte desse solitário. Faz parte Porque dessa mesmo prática quando eu solitária. estou em grupo, você pode estar dormindo com uma outra pessoa do Isso teu mesmo. lado, mas o sonho é Na seu. hora do sonho é você com o outro mundo, é isso aí. E ao acordar, todas as questões que vêm também, elas têm que ser interiorizadas de uma forma, independente de eu anotar tal. Eu tenho um entendimento, eu respirei, opa, Sim. foi um bom sonho. Ou Isso. então, olha, teve alguma coisa aqui que não me foi legal, que não foi agradável. É importante entrar em contato com isso. Eu acho muito importante, quando você acorda, antes de abrir os olhos, pensar como eu tô agora. O que eu tô sentindo? Porque mesmo que a gente não lembre do sonho, a gente sonhou. E isso vai despertar coisas na gente. Então, antes de querer interpretar o sonho e entender as mensagens, é pensar como foi essa noite, o que eu tô sentindo agora? O que esse sonho desperta em mim? Porque os sonhos têm esse poder de despertar coisas na gente. Quando a gente tem um pesadelo, a gente acorda eufórico, com o coração acelerado. Às vezes a gente tem um sonho com uma pessoa que a gente ama e a gente acorda leve. Então o sonho muda a gente, ele muda o nosso espírito. Então é importante também sentir, integrar, como você falou, para perceber o que o sonho está fazendo com a gente. Porque mesmo que a gente não lembre, ele aconteceu. Mesmo que eu coloque lá minha cartinha de tarô embaixo do travesseiro e eu não me lembre, ou faça um ritual de sonhos e eu não me lembre, as coisas estão acontecendo lá embaixo. Não é só porque eu não me lembro que nada aconteceu. Isso é muito importante. Um dia ele vem à tona. O mar às vezes está muito parado na superfície, mas lá embaixo as coisas estão se movimentando. Então talvez só não deu tempo ainda de você lembrar, de você entender, mas lá embaixo as coisas estão se movimentando. Muitas pessoas até reclamam, né, de que por acordar com o despertador, acaba perdendo essa verdade. conexão. E perde mesmo, né? Mesmo. Às vezes você acorda no meio de um sonho Isso, e o sonho fica incompleto. Isso atrapalha esse meu contato com o sonho. A partir do momento que eu deitei mais cedo, eu acordei num horário legal, eu tenho o próprio sonho me acorda. Sim, acontece. Às vezes a gente está atrasado e sonha que tá... Já aconteceu comigo isso. A gente brinca que são sonhos proféticos que estão atrasados, que a gente sonha que tá atrasado e acorda atrasado mesmo. Já aconteceu comigo. Você sonha umas até vezes. com despertador. É isso mesmo, é verdade. Com certeza, essa nossa rotina maluca de dormir muito tarde, acordar muito cedo com o despertador, prejudica essa experiência com o sonho, porque a gente é arrastado de um lugar pro outro, né? É como se alguém puxasse a gente de volta, de repente, e aí a gente não tem tempo de ir voltando com calma, integrando essa experiência. Mas a gente também tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, se Sim. esse é o jeito... Então vamos se preparar antes de dormir, vamos tentar fazer dessa experiência o melhor possível. Começa com aquele chazinho gostoso, Isso mesmo. aquele banho gostoso, Isso. não é? É isso mesmo. Aquele aroma, já tô delícia, sentindo aqueles aromas aqui, E né? isso faz até a gente passar o dia melhor às vezes. Com Porque certeza. a gente descarrega, a gente se reenergiza, o corpo se recupera enquanto a gente está sonhando e o nosso dia fica melhor também. Muito bom. Flávio Lopes, acabou o nosso programa. Quem que quiser rápido. contato com você, qual é o caminho? O meu Instagram é Conversa de Bruxo Oficial, eu tenho concentrado a comunicação por lá. Eu tô no YouTube também com vários vídeos de bruxaria no canal que chama Conversa de Bruxo. E é só me procurar por lá e a gente conversa, e lá tem os meus livros e todas as informações.
Flávio Lopes, mas você encontra lá como Conversa de Bruxo. Isso. Tem vários Flávio Lopes, né? Tem eu digitei muitos. no Google. É verdade. Eu já fiz isso também. São muitos charás. Ah, coisa boa. Um abraço para todos. Tchau, tchau, gente. Flávio Obrigado. Lopes, muito obrigada, viu? Obrigado. Dá a mão aqui. Obrigado Obrigada pelo por sua convite. presença, Adorei. viu? Muito bom falar de sonho, né? Bom. Falar de bruxaria, de autoconhecimento. A gente falou da vida da gente. Isso mesmo. Conversa de Bruxo Oficial no Instagram. Por lá você encontra todos os contatos aí do nosso querido Flávio. E a hora que ele lançar curso, livro e tal, Tudo gente por lá. já... Tudo por lá. Isso mesmo. Obrigada, viu, meu lindo? Eu que agradeço. Obrigado, adorei. Eu que te agradeço. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 7 horas da manhã, amanhã é sábado, então das 7 às 8 da manhã, temos Mundial e você. E amanhã a entrevista é com o Alexandre Jabali. E semana que vem, 16h30, Semana de Santa Sara, Semana de Cultura Cigana aqui na Vibe Mundial, no Mundial e você. Um grande beijo, gente. Até daqui a pouquinho.